Mistérios da Humanidade. Kailasa, o templo esculpido na rocha vulcânica, no basalto, de cima para baixo. Uma técnica muito difícil e que, para tentar fazer isso, tem que ter várias ferramentas. A 300 quilômetros a noroeste de Mumbai, na Índia, ergue-se essa joia, Kailasa, um templo de 3 andares, cada um para religiões diferentes, cada andar. O templo foi erguido em homenagem a Shiva, o deus hindu. Muitos dizem, alguns historiadores, que Kailasa foi esculpida por 7.000 operários com cinzel e marreta, que levou, uns dizem, de 18 a 20 anos para ser concluído, e outros historiadores falam em 200 anos, pela grandiosidade do templo. Ele foi esculpido no basalto duro, uma rocha dura, única, enorme, numa encosta, de cima para baixo, começando do topo e vindo sem 1 grau de um lado da escultura para o outro e nem uma envergadura ou desníveis. Da maneira como os pilares foram trabalhados, a maneira como eles foram esculpidos, existem pilares em que elefantes servem de base, como se estivessem carregando esse peso enorme, com a imagem do elefante caminhando igual a de um elefante normal. Vários animais no templo, dando vida a essa joia. É 1,5 quilômetro de esculturas em várias cavernas nessa região. Ninguém sabe como foi feito e de que maneira. É o chutômetro aquele de, eu acho que foi feito assim, botaram 7.000 escultores, 7.000 alunos de um professor não fazem igual ao professor. Cada escultor tem o seu jeito de esculpir, de dar vida ao personagem ou ao animal. E não é assim, para que saia um lado direito da escultura e o lado esquerdo serem idênticos em tudo. Basalto é uma rocha de lava vulcânica extremamente dura. Quais as ferramentas? Uns dizem que o templo foi construído na época de Cristo, há 2.000 anos atrás. Outros que foi 700 anos depois de Cristo. E alguns que há 1.000 anos.
Eles não chegam a um denominador comum. Cada um tem uma maneira de explicar o que foi, o que não foi. Projetar um templo dessa magnitude, esculpir em dimensões enormes e não encontrar vestígios nenhum de 300 toneladas de resíduos que foram retirados desse local durante a escultura do templo, aonde colocaram 300 toneladas de entulhos. Não existe, num raio de 500 quilômetros ao redor, não existe um pedregulho que tivesse saído dali. Ora, a explicação é lógica. Não foram escultores, não foram os grandes escultores da época e engenheiros que sabiam construir alguns templos. Não. Tudo indica que foi uma enorme máquina de 3D que esculpiu aquilo de cima para baixo e de dentro para fora. É um templo que foi esculpido por inteligência alienígena, com máquinas espetaculares que, enquanto iam esculpindo a rocha, virava pó o seu entulho. Quem foi a Kailasa fica incrível, eles ficam maravilhados. Não foram os humanos que fizeram isso? Não foram. É mais uma das esculturas que existem no planeta que não foram construídas por nós. Esse é o grande mistério de Kailasa, esse templo dedicado a Shiva. Foi feito por alienígenas. Onde estão os resíduos dessa escultura, dessa escavação? Não tem lugar nenhum e não existe explicação para isso. Quando foi descoberto o templo de Kailasa, ele estava coberto de um pó branco, como se fosse um giz. Foi encoberto, como se quisessem esconder os alienígenas o que tinham esculpido e feito nessa rocha. Pensem bem, é mais um dos mistérios da humanidade que ninguém dá uma explicação honesta e séria sobre isso. Nós não tínhamos como construir um templo dessa magnitude há 2000 anos atrás. Não tínhamos material, não tínhamos os cinzéis para ir trabalhando a rocha. Quantos cinzéis precisavam ou precisaram para esculpir tamanha obra? A beleza e a postura dos animais ali esculpidos e o deus Shiva no centro dessa enorme escultura. Pensem bem, leiam sobre Kailasa, sobre a magnitude, a beleza e como existem teorias sobre a construção desse magnífico templo. Obrigado pela atenção. Semana que vem
estarei aqui com novas mensagens e novos mistérios, que são muitos. Obrigado.